Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Hoje o assunto é muito sério. Relação do infarto agudo do miocárdio com a prática de exercícios físicos intensos. Será que isso realmente é verdade? Será que fazer o exercício intenso pode ocasionar uma taxa maior de infarto? Isso é uma temática séria que você tem que estar preparado e você tem que entender os detalhes principais desta relação. Então, vem comigo! Vou te trazer a minha tela aqui. Deixa eu trazer minha tela aqui para ti. Aí ela. Um artigo de Kulik 2023. Um grupo da Croácia, do Canadá e do Reino Unido se juntaram para fazer esse trabalho. 2023, bastante recente. E aí vamos lá, né? Vamos contextualizar essa história aí. Atividade física a gente sabe que faz bem para o coração. A gente tem várias evidências. Aqui no canal você tem vários estudos falando sobre isso. Mas os exercícios intensos, aqueles mais fortes, episodicamente pode acontecer alguma coisa com ele, inclusive algumas coisas mais sérias, como o infarto agudo do miocárdio. E aí, a pergunta é, né, até que ponto o exercício protege ou põe em risco? Hoje nós temos já estudos que sugerem que de 5 a 10% dos infartos, de todos os infartos, estejam ligados ao exercício. Então vem cá comigo, olha só. O objetivo do estudo é estimar a proporção de infartos agudos do miocárdio atribuíveis a episódios de esforço físico e investigar possíveis fatores modificadores dessa associação. O que tem a ver além do exercício relacionado com isso? Então, olha só, primeiro vamos entender esse negócio. O infarto agudo do miocárdio, ou o ataque cardíaco, né? O que acontece, né? Você tem uma obstrução do fluxo sanguíneo que alimenta o coração. Essa interrupção desse fluxo, ela vai fazer com que não chegue oxigênio suficiente em uma determinada região do músculo cardíaco, e essa região, não tendo oxigênio suficiente, pode necrosar e pode morrer. Morrendo essa região, o coração perde a sua funcionalidade. Se essa região for muito grande, esse coração não dá conta de bombear o sangue e ele para, e você tem uma morte por conta do infarto. Bem, ainda é importante dizer que aqui eu tenho trombos que podem entupir essa minha artéria, eu posso ter placas de ateroma que podem entupir, várias coisas podem acontecer. E a gente sabe que isso é uma questão de emergência médica e é uma situação muito grave. Olha só alguns dados interessantes. O total de mortes no Brasil são praticamente 700 mortes a cada 100 mil pessoas. Cada 100 mil, a tua região tem quanto lá, né? Vamos lá, Vale do Taquari com mais de 200 mil, nós vamos ter o dobro lá, nós vamos ter em torno de 1.400 mortes atribuídas de forma geral, todas as causas. Quais são os três fatores que mais ocasionam morte? Doenças cardiovasculares, há muito tempo está indo no ranking, com 195 mortes a cada 100 mil. Os diferentes tipos de câncer, né, as neoplasias, com 115, e outras causas como acidentes, violências, 75. Esse é o top 3 hoje dos dados brasileiros. O infarto do agudo miocárdio, ele está dentro das doenças cardiovasculares e ele representa 47 mortes a cada 100 mil. Ou seja, você tem a cada 100 mil habitantes de uma região, você tem praticamente 50 pessoas que sofrem do infarto agudo do miocárdio. Isso representa no Brasil quase 7% de todas as mortes. É muita gente. E a gente tem que entender até que ponto o exercício pode contribuir para ajudar a salvar e quanto ele pode potencializar o risco. Então essa é a nossa conversa aqui. Uma revisão sistemática com meta-análise, foram tirados 12 estudos, com um total de 20 mil pacientes que tiveram um infarto. Para participar do estudo, então, eram pessoas que tiveram o infarto e tiveram um período de controle, então, estudos do modelo caso crossover, idade entre 57 e 63 e a maioria homens. O que se analisou? Bem, as variáveis analisadas foram o risco relativo, nós já falamos sobre isso em outros estudos. Um risco relativo de 1 é um risco relativo de neutro. A pessoa que faz exercício e não faz, se ela tem um risco de 1, quer dizer que fazer exercício é a mesma chance do que não fazer. Se o valor do risco relativo for menor do que 1, quer dizer que esse fator protege. E se o risco relativo for maior do que 1, quer dizer que ele agrava. Então, por exemplo, um risco relativo de 2
Significa que ele é o dobro de 1. Eu tenho o dobro de chance do que aconteça o desfecho que eu estou investigando. E aqui, de forma específica, a gente está falando em exercícios intensos. A literatura traz a intensidade do exercício por uma unidade chamada METs, unidades metabólicas, que diz que acima de 6, a maioria da literatura bota 6 para cima são exercícios intensos. Aqui nesse estudo eles classificaram estudos que usaram os 5 e os 6 principalmente como caracterização de exercício intenso. E aqui trouxeram uma variável que eu não conhecia, que eu tive que estudar, muito bacana, chamada de PAF, que você vai falar, eu vou escutar várias vezes aqui, que é a fração atribuível populacional, ou seja, quantos por cento das pessoas estão, quantos por cento, por exemplo, que tiveram um infarto agudo miocárdio seriam evitável se eu retirasse o gatilho. Então, quantas pessoas não teriam infarto se ela não fizesse o exercício, neste contexto aqui. E a análise ainda analisou outras coisas, como a idade, a quantidade de exercício, uso de beta-bloqueadores e outras coisas. Ok? Entendido? É importante, deixa eu te dar um exemplo aqui de algumas atividades intensas, né? Uma caminhada acelerada já representa 5 a 6 metros. Uma corridinha de leve, pedalar, natação aeróbica, musculação, pular corda, tênis em dupla, futebol de boas, né? Aquele futebol do fim de semana, subir escadas no ritmo acelerado. Então, assim, tudo isso são atividades que já entram na categoria daqui para cima, categoria intensa. Então, estamos falando desse tipo de atividade e é importante que tu entenda isso para nós fazer a nossa análise. Bem, gente, não esquecendo, te inscreve no canal. Olha só, a tua biblioteca virtual, eu tenho o meu xodó, esse aqui, ó, Morte Súbita no Esporte. É muito legal esse artigo, um estudo com dados lá da Austrália, mostrando a taxa de risco que a gente tem de ter algum acidente cardiovascular durante a prática de exercício. Tá? Além disso, recentemente eu trouxe esse artigo aqui, mostrando o impacto do exercício físico. E aí, gordo ativo ou magro sedentário? E ainda eu falo sobre os benefícios do exercício quando a gente faz o exercício concentrado no final de semana. Tá? Então, vai lá. E não esquece, gente, dá um joinha, compartilha, comenta. Quando você faz isso, engaja, tá ligado? E o YouTube começa a entregar o meu material para mais gente. Então, tá gostando do meu material? Me faz essa forcinha, te inscreve, comenta, curte e manda adiante esse negócio. Agora sim, vamos para os resultados? Olha só. Risco relativo. O risco relativo, pegando aqui todos os estudos, aqui é uma meta-análise, né? Temos o nosso diamante aqui posicionado na posição 3,46. Ou seja, esforço físico intenso aumenta em 3,5 vezes mais chances de ter um infarto agudo do que se você não fizer ele. Sim, é perigoso. O exercício intenso aumenta o risco para infarto agudo do miocárdio. Isso é importante que você entenda. Mas não vai embora agora falando bobagem aí. Entende o resto aqui também. E ainda, outro dado importante. Lembra do nosso PAF? Quanto eu poderia proteger de pessoas caso eu não fizesse o exercício? Fazendo a média de todos os estudos, uma média ponderada, nós chegamos a um percentual de 10,5%. Ou seja, 1 a cada 10 pessoas que têm um infarto poderiam ser salvas, não teriam um evento, caso você não fizesse o esforço físico. Tá? Então, veja bem, são os dados iniciais da nossa análise. Mas agora vamos lá, vamos falar um pouco sobre idade. Gente, o risco relativo ele aumenta conforme aumenta a idade. Né? Nosso coração começa a endurecer nossas artérias, a placa de ateroma, e isso na ordem de 3% ao ano. Então, à medida que vai envelhecendo, vai aumentando esse risco relativo. Em relação ao PAF, ele diminui 2% ao ano. Cada vez eu tenho pessoas mais velhas estão submetidas a um risco menor. E aí, um risco não, uma prevalência menor. Veja bem, uma pessoa de 40 anos tem um PAF de 20, enquanto que uma pessoa de 70 anos tem um PAF de 5. Ah, professor, mas como assim? Pois é, eu também fiquei confuso quando eu li isso a primeira vez, e eu peguei a ajuda de vários universitários aí que tu vai entender quem são, para me ajudar a explicar, e eu já vou te explicar. Tá? Olha só, frequência da atividade. A frequência da atividade, à medida que você faz mais exercício, o risco cai. O risco cai a 43% a cada sessão semanal adicionada.
Então, você não fazendo nada, você tem um risco muito maior, olha só, 125 vezes. Na medida que você vai botando mais exercício a cada dia da semana, 6, 7 dias, esse risco cai a praticamente zero. Ou seja, sedentários têm um risco elevado durante o esforço, enquanto que atletas esse risco é quase neutro. Além disso, olhem essa tabela. Então, olha só. E agora tu vai entender aquele lance que eu te falei antes. Se você faz exercício uma vez por ano, o teu risco é de 42 vezes de tu ter um infarto agudo do miocárdio. Tá? Aquele cara que vai jogar bola uma vez por ano para ir na pelada dos pais da escola, pois é, te liga. 2 vezes por ano, o risco é muito parecido. Uma vez a cada 4 meses, a cada trimestre é muito parecido. Uma vez a cada 2 meses. Ou seja, aquele esporte esporádico, ele tem um risco enorme, gente, de ocorrer um infarto. Exercício intenso, um infarto agudo do miocárdio. Quando você vai para 2 vezes por semana, 1, 2, 3 vezes por semana, olha só, começa a cair. Vai 24, 13, 8 vezes o risco maior. Quando você vai para 4, 5, 6 vezes ou 7, observe que praticamente ele cai a zero. Ele chega a 1, né? A 1 quer dizer que não existe risco. Então, quanto mais você fizer exercício físico, menor o seu risco de fazer um infarto agudo do miocárdio, tá? E agora um detalhe, né? Se você observar, nós olhar agora o PAF, que é a quantas pessoas são submetidas, observe que o PAF ele tem uma zona maior, que é a zona de quem faz 1, 2 e 3 vezes por semana. Então, o que acontece? Acontece que estas pessoas, como elas fazem mais exercício nesta dose, como existe mais pessoas fazendo exercício nesta quantidade, a quantidade de pessoas que sofrem um infarto é maior. É fácil de entender, né? Se você tem uma coisa que é muito exposta, essa coisa tende a ter mais chance de acontecer. Quanto mais eu jogar bola, mais eu tenho chance de me lesionar. Quanto menos eu jogar bola, menos chance eu tenho de me lesionar. Então, esta é a relação do PAF. E aí, o que ele traz ainda, né? Por exemplo, ó, e aí, para explicar bem direitinho, que agora tu vai gostar. E o meu ajuda universitário, então eu vou te dizer quem é que é. Um jovem de 40 anos tem um risco de 5, né? Enquanto que um idoso tem um risco de 8, né? O risco é maior no idoso, como eu falei. Só que, quantos jovens são submetidos ao exercício intenso? 10%. Quantos idosos são submetidos ao exercício intenso? 2%. Isso faz com que o PAF do jovem seja de 28,5 e do idoso de 12,3. Sacou? O exemplo que eu vou te dar, que o meu amigo de psi que me ajudou a entender, ele disse assim, ó, imagina um carro velho, tá? Se tu pegar esse carro velho e der uma forçada nele, ou seja, o exercício intenso, o risco de quebrar, ou seja, o risco de ter um infarto, né? Se teu carro vai quebrar, é muito alto. O carro não está bem, você vai acelerar forte ele e vai dar ruim. Mas, como você sabe que você tem um carro velho, você já não acelera tanto. Então, poucos donos aceleram o carro velho tanto assim. Ou seja, colocam em baixa exposição. E isso faz com que o PAF seja menor. Agora, pense o contrário. Você tem um carro novo. O risco do carro novo estragar é bem menor. Cara, carro novo, peça nova, mas muitos donos aceleram. O carro novo foi feito para andar rápido. Ou seja, a exposição é alta. E isso faz com que o PAF fique maior. Sacou? Gostou desse exemplo? Eu também gostei. Então, olha só, ainda outros fatores importantes, tá? Fica comigo que tem muita coisa boa aqui ainda. Beta-bloqueadores. Quem usa beta-bloqueador tem uma redução do PAF de 17% para 7%. Né? O beta-bloqueador, ele reduz o gatilho do exercício intenso. Por quê? Porque ele vai diminuir essa intensidade cardíaca. Ele vai achatar a tua frequência cardíaca. E com isso você protege seu coração. Né? Então, diminuindo o estresse cardiovascular, você reduz a possibilidade de um evento. Então, o beta-bloqueador é um efeito protetor para a morte, o infarto agudo do miocárdio. Outros fatores, olha que interessante, gente. O sexo, ser hipertenso, ter diabetes e usar aspirina não teve impacto nos valores de risco relativo do PAF, tá bom? Então, homens e mulheres têm um comportamento semelhante,
ter hipertensão e diabetes é semelhante, o uso da aspirina com medicação também semelhante. Não muda os dados que a gente traz por conta dessas 4 variáveis. E ainda mais uma coisa que eu tenho que te mostrar, que isso aqui é muito legal, não foi diretamente investigado no estudo, mas ele faz todo um referencial teórico na discussão muito bacana. Gente, o risco do infarto agudo do miocárdio, ele acontece quando a gente fala de exercício físico, principalmente numa janela de 1 a 4 horas após o esforço. Isto é uma informação muito importante. Dificilmente você terá um episódio de infarto agudo do miocárdio durante o exercício. Normalmente, a janela em que isso acontece é entre 1 e 4 horas. Tá? Então, fica atento nesse momento. E aí eu vou te trazer mais algumas informações. O que acontece? Durante o exercício você tem uma ruptura da placa, você pode criar uma trombose, e todos esses efeitos que acontecem lá no teu coração acontecem num período de 2 horas. Com o tempo passando ali de 3 a 4 horas, vai provocar a inflamação e gerar a isquemia, ou seja, a dor que você sente no peito. E esse risco é maior em sedentários, né, e é mais prolongado comparado a atletas que vai ter uma janela mais curta. Então, gente, o que a gente... E olha só, é importante ainda dizer, não é só o esforço físico que é o gatilho para o infarto, né? A janela dele é de 1 a 4 horas, por exemplo, estresse emocional é de 1 a 2 horas. Então, você que sofreu um estresse emocional, fica atento nas próximas 2 horas. Poluição do ar, você vai para uma cidade muito poluída. O gatilho é de 24 a 48 horas. E por que isso aqui é importante, né, gente? Por que é importante isso aqui? Porque é o seguinte, ó, você promove um exercício intenso para o teu sujeito, ele é mais velho, ele é sedentário. O risco está onde? Está lá quando ele está na tua academia? Não. Está quando ele vai para casa. E o teu cliente precisa saber disso. O teu cliente tem que ter essa informação para ficar atento. Ah, estou com uma dorzinha do peito depois do treino. Ah, mas eu acho que foi o exercício que eu fiz. Atenção! Pode não ser o exercício e sim você estar infartando. Então, junta todas essas informações que eu te passei aqui e fica ligado. Contribui na prevenção de algum evento. Então, como conclusão, gente, 10%, um pouco mais de 10% dos infartos são ocasionados por exercício intenso. Então, fica ligado. Sim, exercício físico intenso para pessoas mais de idade, principalmente, são um risco. Grupos de alto risco. Os jovens pela maior exposição, lembra do carro novo, né? Obviamente que jovem faz mais exercício intenso. Os praticantes ocasionais, aquele que faz 1 vez por semana, 1, 2, 3, e os pacientes sem beta-bloqueadores. Então, estes são os grupos de maior risco. Claro que, lembrando que, se o teu sujeito é mais velho e faz a prática esporádica, ele é um sujeito que também pode ter um risco associado. Então, como é que, pensando em aplicações práticas, né? Prevenção primária. Primeiro, nós temos que identificar as pessoas que são assintomáticas, que têm risco cardiovascular. Na educação física, nós temos algumas ferramentas muito boas, questionários interessantes sobre fatores de risco associado, muito interessante se usar. Inclusive, um dos questionários se chama Risco, com K. Eu me lembro que eu já usei ele em algum momento. Mas, gente, mais importante do que isso, é encaminhar esse pessoal para o cardiologista, fazer os seus exames com frequência, tá ligado como é que está teu coração, como não está. Outra coisa, promover exercícios físicos regular. Quanto mais você fizer exercício, mais você protege. Lembra que se você fizer exercício 6, 7 vezes por semana, o risco praticamente some. Então você tem que estar praticando exercício físico regularmente. E se fizer exercício físico, intenso principalmente, te liga. As próximas horas, até 4 horas, são fundamentais para observar. Se você é do grupo de risco, se você é um jovem que está muito submetido ao exercício, ou se você é uma pessoa mais velha que faz exercício esporádico, fica ligado nas próximas 4 horas que existe uma chance. De 1 a 10 infartos que acontecem, né, pode estar associado ao exercício físico. E aí, jovens com baixa aptidão física, pessoas que exercitam esporadicamente, o atleta do fim de semana, pacientes que não usam beta-bloqueadores, fiquem atentos, porque você está num grupo que pode estar sujeito ao tipo de coisa. E olha só um detalhe importante aqui, ó, gente. Deixa eu te falar.
vou trazer um baita de um cara para falar comigo na nossa live de agora, na próxima live. Exercício Física, Saúde do Coração com o doutor cardiologista Guilherme Vogt. Uma fera que vai vir falar com nós. Esse artigo aqui eu vou mandar para ele, vou mandar esse vídeo aqui para ele assistir. Vamos trazer mais detalhes disso aqui, vamos falar um monte de coisa. Você que está aí com o seu coração batendo meio que na lenta, vem com nós, domingo 19 horas pelo YouTube. Vamos destrinchar isso aqui e muito mais outras coisas. Tá bom? Gente, não esquece, tá? Preciso do teu like, preciso que tu compartilhe. Me ajuda aí nessa tarefa, porque é o seguinte, né? Tamo junto nessa, tá tudo certo. Valeu, um abraço e até mais.